E se é polêmica que nós queremos, a gente já abre o Linha de Frente com o depoimento do ministro da Previdência, Volney Queiroz, o número 2, ao Senado Federal, que está acontecendo nesse momento. A audiência ocorre na Comissão de Transparência. Discute, então, fraudes que, obviamente, foram praticadas contra os beneficiários do INSS. Luciana Verdolim chega ao vivo no Linha de Frente e traz todos os detalhes. Boa tarde, Luciana. O que está acontecendo por aí? Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos. Olha, essa audiência já dura mais de 3 horas e está uma verdadeira guerra entre governistas e oposição para saber quem é o responsável pelas irregularidades, quem deixou a porta aberta lá no INSS para que as fraudes acontecessem. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, é indicação de Carlos Lupe, que caiu, inclusive, por conta de toda essa polêmica. Ele disse o seguinte, que as portas foram abertas para os ladrões do INSS entre os anos de 2019 e 2022, época da administração anterior. A oposição, no entanto, alega o seguinte, que as irregularidades, esse problema com os chamados descontos associativos, que muitos parlamentares estão defendendo que precisam acabar, começaram antes, no governo do ex-presidente Michel Temer. Tiveram um recuo no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e aumentaram consideravelmente a partir de 2023, já no governo Lula. É uma guerra de versões. O ministro Volney Queiroz, inclusive, bateu boca com o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, por conta exatamente de quem é a responsabilidade pelas fraudes. Se esse governo, o governo anterior, a gente tem bate-boca para acompanhar. Em 2020, um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim, como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou no meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Vale lembrar que Sérgio Moro depois explicou que deixou o governo Jair Bolsonaro antes dessas denúncias que aconteceram no fim do ano. Ele deixou o governo no início de 2022. Fato é que Volney Queiroz disse que apoia, inclusive, a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar os desvios do INSS, que é preciso punir quem foi contra a lei. A oposição faz questão de ressaltar que já está pressionando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que inclusive estava viajando com o presidente Lula para participar, para que seja lido, o requerimento para a instalação dessa CPI. Os governistas não queriam a comissão parlamentar de inquérito, mas já avaliam a possibilidade de apoiar, desde que consigam, por exemplo, a relatoria da CPI. Fato é que a audiência pública está gerando bastante comoção dentre governistas e oposição, todo mundo querendo colocar o seu ponto de vista. E o ministro Volney Queiroz, vale lembrar, ele estava, como o Sérgio Moro lembrou, numa reunião em 2023, lá no Ministério da Previdência, em que foram colocadas as denúncias sobre a mesa. O governo diz o seguinte, era preciso investigar, e desde então estava se investigando a Controladoria Geral da União, só que o trabalho demorou e que só agora as investigações puderam realmente, efetivamente sair do papel por meio da Polícia Federal, que realizou no mês passado uma operação policial em todo o país. Muito obrigado, Luciana Verdolim. Nós vamos debater agora um pouco aqui. Vou começar aqui com a jornalista a Ellen Brown. Ellen, eu queria saber o seguinte, o ministro Volney Queiroz estava presente na reunião realizada em 2023 e tomou conhecimento direto de que estavam ocorrendo fraudes nos descontos de aposentados e previdenciados do INSS. Ele tomou conhecimento direto. Ele está dizendo que o Sérgio Moro teria que ter tomado conhecimento como quando foi ministro da Justiça. Mas ele tomou conhecimento direto e se omitiu. E ele foi coautor da emenda que acabou com a possibilidade do aposentado ratificar a autorização dos descontos a cada ano.
Primeiro, em 2019, passou a ser de 3 anos, depois nenhuma necessidade de confirmação. Como você vê a situação do atual ministro da Previdência Social, que foi o número 2, que estava juntamente com Carlos Lupe, tomou conhecimento com ele, se omitiu e ainda assinou uma emenda retirando do aposentado e pensionista a possibilidade de controlar os descontos. Ele está numa situação desconfortável, você acha que ele deve apoiar ou não a CPI? Situação desconfortável, eu não sei te dizer se ele estaria pela situação real que a gente vive hoje. Obviamente que, em termos de fato, se você estava nessa reunião, você tinha responsabilidade ali, soube e não fez nada, você no mínimo ali se omitiu na sua ação, é algo muito delicado. Mas por que eu digo que eu não sei se a situação dele é tão delicada assim? Porque o que a gente vive hoje é uma disputa de narrativas. Então, assim, quando o Sérgio Moro vai lá e cobra dele, ele diz, mas o senhor também já teve lá sua responsabilidade e omitiu. E aí vai uma disputa de narrativas de começou no governo Bolsonaro, começou no governo Temer, mas aumentou no governo Lula. O que tem de fato real nisso? Tem de fato real, e isso me lembra porque esta manhã eu estava reunida com alguns investidores, né? Tentando discutir justamente por isso. Por que é tão difícil explicar certas coisas que são óbvias no Brasil? Lá em 2019, durante o governo Bolsonaro, quando começou a se discutir esses descontos de associações, já sob a argumentação de fraude, né? Sobretudo, houve um esforço do governo, da bancada de esquerda, que então era oposição, para relaxar os descontos para essas entidades. Né? O deputado Carlos Veras, o Zé Cardiceu, todo mundo lá fazendo um esforço para que no ajuste do INSS e das formas de fiscalizar, você pudesse relaxar de alguma maneira esses descontos por parte de sindicatos e entidades. E aí, o discurso usado pela então oposição, PT, PSOL, PCdoB, era que o governo Bolsonaro estava retirando o direito de trabalhadores, né? E é isso que acontece toda vez que você tenta, de alguma forma séria, discutir os problemas do país. Você tem um discurso que surge dizendo que você está tirando o direito de alguém, que você vai prejudicar o velhinho, quando, na verdade, você está tentando fazer um ajuste que é necessário. Por isso que eu não sei se o Volney Queiroz está, de fato, numa situação tão delicada, porque daqui a pouco ele consegue tirar um discurso ali da cartola que vira essa situação, que modifica essa situação, embora me parece bem mais difícil hoje. Eu tenho feito uma leitura e conversado com muita gente que está articulando o jogo político do ano que vem. Essa é a grande carta da manga de toda a direita e centro-direita, né? Esse escândalo do INSS, que de fato parece que começou lá no governo Temer, continuou no governo Bolsonaro, mas estourou no governo petista, vai ser muito difícil de ser explicado. Sobretudo porque houve uma consolidação, aquilo que a gente chamaria de uma espécie de lobby, né? E tentativa dessa esquerda de tornar mais difícil a fiscalização desses descontos, de facilitar esse tipo de desconto pelas entidades. Então fica difícil explicar isso. Pois é. Doutora Raquel Galinatti, como disse agora a Ellen Brown, difícil explicar a situação. Agora imagina a senhora, delegada de polícia de carreira, foi presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Brasil. Imagina a senhora no interrogatório, delegada de polícia, interrogando um suspeito de envolvimento na fraude do INSS. O que o senhor tem a dizer a respeito? Aí ele diz o seguinte em resposta: olha, mas eles também foram culpados, não começou comigo, tá? Já não é uma confissão do crime? Queria te ouvir. Sempre brilhante, professor Fernando Capês, meus amigos de bancada e a nossa audiência qualificada. O que eu acredito é que o foco ainda está sendo desviado. O Volney Queiroz, ele a todo instante, ele tenta tirar a batata quente do próprio colo. Ele era secretário executivo da pasta, em que o anterior ministro teve que pedir para sair diante da negativa de explicações a respeito da inércia, no mínimo inércia e omissão, de fiscalizar os descontos do INSS. A gente sabe que a gente está falando aí da grande confederação de agricultores, que é a CONAFER, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil, e ela está envolvida nessa grande fraude. 2 bi. Exatamente, quase um quarto, né? Mas quem autoriza
sim é o INSS. Quem autoriza esse desconto é o INSS. Então, a gente não está vendo o holofote, nem o foco em responsabilização imediata, afastamento do cargo, responsabilização no âmbito administrativo e criminal daqueles servidores do INSS que, de uma forma, no mínimo, culposa, por desídia, por imprudência, permitiram descontos sem a análise pormenorizada da documentação necessária para o desconto. Por quê? Não é com dinheiro deles, é com dinheiro de aposentados e pessoas que sim estão na vulnerabilidade. Agora, meu querido João Belutti, prazer tê-lo aqui também. João Belutti, o governo demora para dar uma resposta, no caso do escândalo das fraudes do INSS, demora para afastar o ministro Carlos Lupe, que já tinha sido afastado em 2011 por suspeita de corrupção na pasta, quando foi ministro da Dilma Rousseff. Teve uma nova demora para afastar e quando afasta, coloca alguém que ele indicou. Portanto, o governo não coloca uma pessoa neutra na pasta onde ocorreram as omissões. E a Advocacia Geral da União, quando entra com uma ação para bloquear os bens de 12 das entidades, esquece outras 19, que são 31 envolvidas. Dentre elas, a CONTAG, cujo um dos diretores é irmão do presidente da República, e a CONAFER. E misteriosamente não entram nessa ação cautelar. Eu pergunto, o governo está fazendo o que precisa para responsabilizar todas as entidades que desviaram o dinheiro ao manter uma pessoa no ministério que está envolvida pelo menos como omisso na apuração das fraudes? Boa tarde, Capês, todos os colegas aqui da mesa e toda a audiência. Realmente, como você colocou, se o governo adota o discurso de que está fazendo tudo o que está ao seu alcance, enfim, adotando todas as providências, fica bem claro que ele tem uma visão bastante particular do que tem acontecido, não é verdade? Até porque, como a gente observa o cenário inteiro, você tem essas entidades que, em tese, zelam em termos sindicais, vamos pôr assim, pelos aposentados, que é uma coisa que causa bastante estranheza, ter uma entidade para zelar pelos aposentados. Você vê que o esquema começou no âmbito rural, que em tese a pessoa teria mais dificuldade de perceber. E aí foi ficando tão grande o volume que a coisa estourou. Começaram as reclamações a avançar bastante, né? Muito pedido de devolução, muito reconhecimento. E aí, como a Ellen colocou, começa a narrativa. Quem é o responsável? O próprio Lula, as primeiras falas dele foi no sentido, começou lá atrás, né? Já jogar pro Bolsonaro nessa disputa política. O que importa realmente acaba sendo a narrativa. O governo sinaliza que vai devolver, mas olha, é só um mês, tá? Vamos só devolver um mês, aí precisa fazer todo esse cálculo de onde vai sair esse dinheiro, que certamente vai entrar algum crédito extraordinário e vai ter que acabar pagando. E a maioria das pessoas não vai acabar recebendo. Muita gente nem foi atrás, nem sabe. Você conversa com as pessoas, muita gente acabou nem indo atrás, tem dificuldade ainda de ir atrás desse assunto. Agora, me parece um grande, assim, o esquema ter tomado essa proporção, que é um clima, uma certeza de impunidade, pode dizer assim, que está até no cálculo, né, desses esquemas, porque até eles calculam, se ficar preso um tempo, depois, né, tem essa questão de todo um lobby jurídico, político, que acaba sendo bastante lamentável. Só para fechar a questão do Volney e do Moro, ali a CPI, não chega a ser uma CPI, mas esses depoimentos, eles têm um caráter muito mais político, por mais que eles tenham algum contorno jurídico, acaba sendo uma coisa muito política. Cada um dos dois vai fazer o seu recorte e depois, se eu entrar na rede do Volney, eu vou achar que ele ganhou, e se eu entrar na do Moro, eu vou achar que o Moro ganhou a discussão, Cabeça. Boa tarde, Vitor Miciato, prazer tê-lo aqui também. Em 2019, parece que começaram para valer estas fraudes, mas a partir de 2023, elas explodiram, aumentaram a razão de 250 milhões por mês. Muito bem. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. O então presidente Jair Bolsonaro, ao tomar conhecimento das fraudes, emitiu uma medida provisória, que é a medida provisória 871 de 2019. Por meio desta medida provisória, o aposentado ou pensionista teria que autorizar a cada ano a renovação dos descontos. Quando chegou essa medida provisória no Congresso Nacional, o Congresso Nacional adulterou a medida provisória e, quando a transformou em lei, disse não é de ano em ano, é de 3 em 3 anos. Aí chegou em 2022, que chegou o momento, passados os 3 anos que eles tinham que autorizar, vem uma nova emenda assinada pelo atual ministro da Previdência, Volney Queiroz,
dizendo nem 3 anos, não precisa renovar, não precisa, seguem os descontos automáticos. Nesse momento, então, para qualquer tipo de possibilidade de controle de aposentados pensionistas. Eu pergunto agora, é a minha pergunta em razão disso. Se tem um envolvimento do governo Jair Bolsonaro, por que a atual situação é contra a instauração de uma comissão parlamentar mista de inquérito? Se não tem, se eles acham que vão responsabilizar o Jair Bolsonaro, por que não apoiar esta CPMI? Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos os colegas da banca. O que nós estamos assistindo mais uma vez é uma tentativa clara de apropriação indébita do poder pelo 3º mandato do governo Lula. Então, nós assistimos isso no seu primeiro mandato com o Mensalão, no seu segundo com o Petrolão, e agora nós estamos, respondendo a sua pergunta, vivendo uma amplitude gigantesca que mostra claramente os reais interesses naquelas eleições de 2022, aonde o que estava por trás, o que se colocava muito de conceitos, na tentativa de colocar Bolsonaro numa tentativa de golpe, imputar a Bolsonaro algum ato de corrupção, não se fez presente no que se coloca nessas situações voltadas para Correios, voltadas para o INSS, até criarem uma narrativa do golpe. Por outro lado, o que a gente viu é que a partir do momento em que a amplitude, mais uma vez, da coligação do governo Lula, então a gente tem que relacionar isso que está acontecendo agora, a pergunta que você fez, correlacionar com, novamente, a amplitude dos ministérios, mais uma vez colocar não sei quantos, 39 ministérios, se eu não me engano. 39. 39. O que isso significa? Significa que, para se manter no poder, mais uma vez o governo Lula abre uma chancela para a corrupção. E é esse o grande problema que o PT está à frente do poder mais uma vez, pela 3ª vez seguida. Então nós temos o Mensalão, o Petrolão e agora sim esse caso do INSS, que não começou, de fato, não começou com o governo Lula, mas teve uma amplitude gigantesca a partir daí. Então isso se deve muito mais por conta da sua amplitude governamental, que abre as portas mais uma vez para a corrupção. Agora, lembrar, vamos falar então da guerra da comunicação. Vamos imaginar que o governo está falando para a bolha dele. Militância, é o seguinte, é para dizer que começou lá no outro governo e não nós, hein? Vamos lá. Muito bem. Aí você tem nessa guerra de comunicação, um deputado federal, o Nicolas Ferreira, consegue comunicar esta versão para o triplo dos eleitores do Jair Bolsonaro. Falou para cerca de 150 milhões de pessoas. Quem votou no Bolsonaro foram 50 milhões. Ao passo que o governo, usando toda a máquina da Secretaria de Comunicação, conseguiu alcance de 1% deste percentual total. Por que o governo está perdendo a guerra da comunicação? As pessoas estão percebendo quem de fato foi omisso ou que tipo de percepção pode estar ocorrendo para que a responsabilidade continue com o governo, por mais que ele queira dela se ausentar? Olha, acho que tem 2 questões aí. Tem uma questão de forma e de fato, assim, a oposição, hoje, a oposição a gente está falando, né, da direita e extrema-direita, se comunica muito melhor nas redes, chega muito mais próximo às pessoas, entende, mas assim, por que esse formato, por que a direita tomou melhor esse formato, se comunica melhor? Porque ela está conectada com a verdade, com a realidade, com o chão de fábrica, com a rua, com o barro. Tem uma coisa que eu dizia quando eu era professor de jornalismo, que eu dizia assim, não existe jornalista sem pé no barro, né? Não existe fazer política sem o pé na rua, né? E a esquerda se desconectou da rua, se desconectou do que as pessoas de verdade pensam, do que o dia a dia pensa, ficou lá na sua elite intelectual pensando o mundo, enquanto o mundo acontecia, né? Não se pensava, acontecia. Então, o Nicolas Ferreira é um caso de sucesso nisso. Ele sabe o que a mulher que sai de casa às 5 da manhã, pega 3 ônibus, vai trabalhar o dia inteiro como babá numa casa, deixa os filhos dela com uma cuidadora X, volta, chega de noite, né? Para se virar, né? Torcendo para que essa criança dê certo, para o filho dela dar certo, porque ela não sabe onde é que vai botar a creche e tal. Ele sabe o que ela sente, o que ela pensa de verdade. E consegue se comunicar muito melhor. Mas porque tem essa base na verdade. Acho que uma coisa que para mim é muito clara, assim, a comunicação ela não funciona sem uma base na verdade. Como eu falei, quando a gente vai olhar, você vai olhar lá as atas da Câmara, você vê que, de fato, houve ali, entre os parlamentares de esquerda, todo um lobby para você manter essas contribuições.
para que os sindicatos e as organizações continuassem fortes, com o discurso de que isso era para o trabalhador. Mas o trabalhador já entendeu que não é assim que funciona. Isso é para quem está no sindicato. Eu nem carteira assinada tenho, né? Nem carteira assinada tenho. Então, para mim, está muito aí a questão da comunicação. Você pode contratar Sidônio, você pode investir horrores, ter toda a máquina. Se você não estiver conectado com o que pensa de verdade a população, você não consegue se comunicar. E é isso que o governo está fazendo. Está tocando lá para trás, está fazendo o que a gente fazia em 2000. Em 2000 estava certo fazer isso. Em 2025 isso não funciona mais. Pois é. Doutora Raquel Galinatti, a senhora, como professora de Direito Penal também, sabe que a omissão ela pode ser penalmente relevante quando aquele que se omitiu tinha o dever de agir por lei. Então, para fazer um exemplo para quem está nos entendendo, uma babá que se distrai quando a criança cai na piscina e morre afogada não responde por omissão de socorro, por homicídio culposo, porque ela tinha a obrigação de impedir o resultado. Um policial, um bombeiro que se omite e a pessoa morre, pode responder pelo homicídio e não responde por omissão de socorro. É omissão penalmente relevante. Agora, de acordo com a advogada Tônia Galetti é advogada que integrava o Conselho Nacional da Previdência Social. Ela diz que em janeiro de 2023, logo no primeiro mês do governo, alertou informalmente o então ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, de que estavam ocorrendo irregularidades nos descontos. Em junho, ela faz um alerta formal e oficial registrado em ata para Volney Queiroz, atual ministro, e para o Carlos Lupe, ministro demitido. Indaga-se, então, de que maneira deveria ser feita esta abordagem pelo Volney Queiroz, que eu via, o senhor também é culpado, ministro, o senhor devia ter tomado conhecimento, como na presunção de que o ministro da Justiça tem obrigação de ter o conhecimento de tudo o que acontece embaixo dele. Está comparando com uma informação oficial e direta feita. Qual a possibilidade de responsabilização por omissão e em que sentido esta CPMI teria utilidade para o aprofundamento nas investigações? Perfeito. Complexa a sua pergunta, mas com certeza o Volney, ele tem características, aliás, eu não estou afirmando, eu estou falando que as características comportamentais são características daqueles que querem refutar algo que foi feito. Então, essa característica de negação, agressão e transferência da culpa para o interlocutor, no caso, que tem a prerrogativa, o senador, de arguir perante todas as irregularidades e todos os crimes que ocorreram. A gente diz no jargão policial que é o animus esperneandi. Então, na defesa se utiliza tudo, inclusive essa tentativa de inversão de narrativa. O que é complicado quando a gente fala num Senado Federal. Ali não há técnicos jurídicos, nem ninguém que integre o sistema de justiça de forma oficial. E essas narrativas, elas não são coincidentes com as narrativas legais do ordenamento jurídico pátrio. Então, para uma interpretação errônea, para uma mudança no inconsciente coletivo, narrativas debochadas que invertem, sim, e se esquivam da responsabilidade, inclusive ao não responder de forma concreta e sim enviesada a questões, é perigoso porque, aí eu concordo com a Ellen, porque inverte completamente a situação real. A situação real é que houve omissão, a omissão nesse caso pode ser uma participação, inclusive, ou até uma coautoria, porque havia responsabilidade de preservação daqueles que eles respondem como patrimônio dos aposentados, da previdência dos aposentados, da remuneração ali integrante. É uma responsabilidade muito grande você lidar com o dinheiro público que é destinado àqueles que trabalharam a vida inteira. Então, tentar esse jogo de narrativas funciona no popular, mas no âmbito jurídico a gente sabe, a gente vê o quão risível é essa estratégia. João Belutti, e aí, que estratégia é essa? Eu sou culpado, mas você também é.
Pois é, a questão da narrativa, né, Capês? Porque, como foi bem colocado, o governo, né, os players políticos monitoram bastante o que a população acha. Veja a questão do vídeo do Nicolas, do Pix, né, como a gente mencionou aqui, ele tem o apelo popular e as pessoas acabam se interessando mais, porque, no geral, a grande verdade é que no dia a dia a grande parte da população não acompanha muito e não tem muito interesse. Por isso que muitos senadores gostam e os políticos gostam desses depoimentos, até desses convites, dessas CPIs, para tentar limpar a sua barra, falar ali com a sua base. É evidente que fica muito difícil descolar esse escândalo do governo Lula, assim como foi os outros também mencionados, Petrolão, Mensalão. Seria como se o governo Lula tivesse sempre boas intenções e fosse cooptado ali por esse presidencialismo de coalizão, que também, em parte, é verdade. Hoje você tem, essencialmente, no Brasil, uma espécie, pode-se dizer, até um parlamentarismo com o presidente sendo até uma figura bem menos proeminente do que se era. Ainda mais numa construção de uma base como o Lula fez, uma base negativa de ódio ao oponente, mas muito mais do que propositiva. Não há uma agenda clara do governo Lula. E um esquema desse tamanho, é evidente que ele tem muitas ramificações, muitas. E os corruptos, eles vão ficando com muita sede, vão ficando folgados. Então, o sem número de associações que tinha, ministros, vai todo mundo tomando conhecimento e vai falar, uma hora apaga um incêndio ali, apaga outro ali. O volume de reclamações começa a crescer. E quando estoura, acho que, na minha visão, apesar de que já está até na conta, cada um tentando livrar o seu ali, mas no final dificilmente o valor vai ser recuperado e vai entrar no orçamento público. Agora, Vitor Miciato, quando a gente fala em responsabilização de governo, né, governo Lula, governo Bolsonaro, de certa forma está se criando um biombo para proteger da responsabilização pessoas físicas. Porque governo, o que é governo? É parede, é cimento, é tijolo? Né? O que é INSS? É um prédio? Né? São pessoas. Então eu pergunto a você, cadê o careca do INSS que roubou 50 milhões? Onde está o ex-procurador-geral do INSS que acharam 9 milhões com a esposa? E as entidades que roubaram aí de 6 bilhões de reais? Ninguém fala da responsabilização? Perfeito, Capês. A resposta está no resultado que a gente está vendo depois de 10 anos na Lava Jato. Tudo aquilo que foi construído, pessoas físicas, CPF, de onde saiu o dinheiro, para onde foi, quem pegou o quê, quem roubou o quê. Parece que tudo isso vem se desaparecendo, tudo isso vem desaparecendo. Muita gente que recebeu não sei quantos anos de prisão já foram soltas. A resposta está dada aí. Então é mais um escândalo de corrupção em que vão tentar criar uma narrativa de que houve algo desapercebido pelo governo, uma máquina gigantesca, como você bem colocou, cada vez mais uma crítica ao âmbito institucional, e as pessoas físicas vão ficando de lado até que passe 5, 10 anos, ocorra um julgamento, dependendo de quem estiver no poder, verdade seja dita, e aí sim uma punição seja colocada, passada mais 5 anos, essa pessoa seja absolvida. Então a gente está chegando num ponto em que muitos passos que foram dados em favor da justiça no Brasil nos últimos anos, infelizmente, nesses últimos anos, muita coisa que foi feita, a gente está se perdendo de novo. Então a ideia de justiça vai cada vez mais retroagindo aquela ideia de que tudo passa, de que tudo pode, e a nossa república, Muito bem.